Bem, irmãos, estamos então na parte 2 do estudo Fé Sem Obras, e nós queremos aqui hoje encerrar, mas poder falar um pouco mais daquilo que é o tema do nosso estudo, amém? E eu quero lembrar você que nós lemos na semana passada a parte 1, Tiago capítulo 2, do 14 em diante, né? Eu vou ler de novo o texto para que todos compreendam, mas infelizmente o que eu ensinei a semana passada eu não vou poder mais, eu tenho que ir para frente agora. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 2, 14: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvar? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa, de alimento de cada dia, e um de vocês disser vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer, sem porém dar nada, de que adianta? Assim também é a fé, por si próprio, né? Se não puder ser acompanhada de obra, ela está morta. Olha aí, fé sem obra. E hoje nós vamos falar de fé viva e fé morta, tá bom? Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Olha que interessante. Mostre a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe só um Deus? Muitos, muito bem. Até muitos demônios creem também e tremem. Insensato é. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Vamos lá. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Olha aí. Quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar, você pode ver que junto com a fé, as obras estavam atuando juntas. Junto com a fé estavam atuando juntas a obra e a fé. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando ela acolheu os espias e os fez sair pelo outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Amém, irmãos? Muito bom falar de fé, muito bom falar de obras. Domingo foi uma mensagem muito maravilhosa, uma mensagem gostosa, uma mensagem muito boa a respeito da nossa imagem e semelhança ao ser parecido com Cristo. E as obras que nós produzimos revelam a aparência de Cristo. E por isso nós vamos hoje fazer uma separação de obras que muitos julgam ser a obra a qual a Bíblia fala e que não tem nada a ver, e a obra que muitos deixam de fazer porque lhe falta fé, mas é a obra que Deus espera. Paulo, o apóstolo Paulo, muito sábio, inteligente, cheio do Espírito de Deus, muito comprometido, eu já disse inúmeras vezes, um homem que ao converter-se teve falhas depois, claro, mas 99% foi marcado por obras de fé, foi marcado por um comportamento, atitudes que demonstraram que houve uma conversão. As obras de Paulo, o amor pelas almas, a plantação de igrejas, as viagens missionárias, tudo corroboraram para o reino de Deus, nada para Paulo. Pelo contrário, Paulo, dentro da mensagem de domingo,
na entrega, Paulo entrega a sua vida. Paulo ele coloca a vida a dispor da obra. Paulo sofre. Paulo precisa passar por libertações como qualquer um de nós temos que passar, e Paulo passou. E aquilo que ele não conseguia, que ainda estava impregnado, ele fala: olha, eu tenho um espinho na minha carne. Mas o próprio Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, ela é melhor do que a vida. Ou seja, há muitas coisas na nossa vida que nós temos que renunciar, que não vai em nada edificar, mas tornando elas mortas na nossa vida, tornando elas mortas, nós estamos libertos dela e produziremos mais obras pela fé. Amém? Voltando para o texto a qual eu dizia, eu li o texto todo para entendimento, mas vou ressaltar a parte 2 do estudo, fé sem obras, né, qual eu coloquei hoje como um subtítulo, né, a fé viva e fé morta. Subtítulo dentro do nosso título, fé sem obra. Por que fé viva e fé morta? O próprio Tiago, ele começa dizendo: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé? Então eu quero dizer para você, se o próprio Tiago diz que há fé morta porque ela não gera obra, então significa que a fé viva produz obra. Quando nós falamos de fé morta, a qual o Tiago fala, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé? É quando tudo fica na palavra, fica apenas na palavra. Eu tenho fé, eu amo Deus, eu tenho Deus no meu coração, eu já tenho Cristo, eu já tenho Jesus. Mas o seu comportamento não revela. E como não tem fé, e uma fé pautada num crescimento do conhecimento da graça de Deus, ela não revela obras. E quando uma fé é uma fé rasa, de palavras, sem conhecimento, sem crescimento, dentro dos 3 pilares de ser parecido com Cristo, o terceiro elemento lá é crescimento. Todo homem que entregou sua vida, se libertou, ele foi transformado. Quando você resume transformação, é quando alguém é regenerado, mudado e cresceu na fé. Não existe outro termo para definir alguém transformado do que crescido na fé, do que experimentado em obras. Não existe. Você transforma a tua roupa, você pode transformar o meio que você vive, você pode mudar de família, de casa, de cidade, de igreja, mas se não mudar o teu coração genuinamente, não haverá transformação. Aquele que fala asneira aqui vai falar no outro lugar. Aquele que mente aqui, muda, vai mentir lá. Aquele que é desobediente com essa igreja, com esse pastor, vai ser na outra, porque ele não é regenerado. A fé não alcançou o crescimento. Então quero deixar claro nesta noite, e eu até coloquei aqui, né, fé sem obra, fé e obras devem andar juntas. Nós lemos no começo do texto de hoje. E Abraão foi a prova. Quando Abraão ele é experimentado por Deus, não somente para ver a sua fé, mas para provar o crescimento e lhe proporcionar mais crescimento. Abraão ainda estava no início, vivendo um início, um período muito gostoso da realidade da promessa de Deus. Muitas pessoas pegam o que Deus tem nos dado ainda muito recente e depois abandona. Quantos irmãos e irmãs, quantas pessoas começaram a congregar, aprenderam um pouco no começo da caminhada e já se sentiram grandes, já se sentiram muitas vezes importantes, a ponto de desafiar a autoridade, bater de frente com o pastor ou qualquer outra autoridade, se sentiram grandes,
no início de uma grande jornada linda de conhecimento a adquirir. Quantas pessoas atropelam o tempo? Quantas pessoas não querem esperar o tempo, pagar o preço do conhecimento, do crescimento, da obediência, da submissão? E esses itens são atrelados a algo chamado fé. Quantas pessoas são novas, questionam o pastor, quer bater de frente, questiona a liturgia, questiona a administração, questiona o modo do pastor dirigir a igreja, o líder. Errado. Ele deve aprender com as coisas boas e orar pelas coisas que não dão certo, que não estão dando certo. Mas é tempo de crescer. Tenho experiência, irmãos, eu vejo como pastor e professor do ITQ. Eu tenho experiências com pessoas que vão às salas de aula muitas vezes, porque fizeram e cursaram 1, 2 anos, 3 anos, já querem, já se julgam aptos. Chamado de Deus é muito diferente de uma colação de grau. Nós colamos grau em faculdade, nós colamos grau em cursos técnicos, mas com Deus o que nos aprova é uma caminhada, é um testemunho e é uma obediência no tempo de Deus para produzir. Terrivelmente quando alguém entra por este caminho, que acha que a fé é do jeito que ele quer, para o que ele quer, e produz o que ele quer, para o que rende louvores a ele. Essa é a fé morta. Essa é a fé que não vai gerar obras. E eu coloquei aqui, vejam só, se Abraão, no início da sua caminhada, da vivência da promessa, da experiência de ter um Isaac de verdade, não mais Ismael agora, mas Isaac de verdade, um menino, de fato aconteceu, de fato a promessa de Deus é real. O Isaac nasceu do ventre de Sara, o filho da nossa velhice, o filho da promessa, já estava nos braços dele. Mas Deus sabia que além de provar o coração de Abraão, daria a ele crescimento através da obediência e da demonstração de fé. Então Deus pediu o seu filho Isaac. Veja que o texto fala, olha, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar. Então o que acontece? Você pode ver que tanto a fé e as obras andam atuando juntas, elas atuam juntas. Meu amado, quando Abraão ali é surpreendido por Deus e pede, primeiro veio a fé de Abraão, segundo veio a obediência, e terceiro veio a caminhada. O que Abraão faz? Ele vai pela fé, ele põe o seu filho como obediência de servo, e ele prepara o sacrifício como louvor e adoração. Não tem como Deus rejeitar. Deus aprova a fé de Abraão. Deus permite que ele saiba que muitas vezes, mais do que um fazer das mãos, é um entregar de coração. Mais do que pôr um cordeiro, um sacrifício sobre a lenha e botar fogo, saiu do coração primeiro. Deus observou que a fé de Abraão era tanta que levou ele a obedecer. Comece a observar, irmãos, que quando tem fé, é possível ter obras que testemunhem e agrade a Deus. Viu? Abraão não foi com um coração mentiroso. Abraão não foi com rancor no coração por ter pedido seu filho. Abraão não foi para afrontar Deus. Ele creu no coração. A fé que já existia produziu
na obediência, a atitude de fazer o altar, o menino, o cutelo, a lenha, o fogo, era resultado da fé de Abraão, traduzido em obediência. E a Bíblia fala que quando ele realmente vai executar, o Senhor fala: o teu coração já entregou. Já é uma obra. Você já prestou sacrifício para mim pela fé. Amém? Só que a fé e a obra devem andar juntas. Se tivesse Abraão fé, mas dissesse: não, Senhor, não vou, não é necessário, o Senhor me prometeu, eu tenho direito a Isaac, porque se o Senhor matar Isaac, se realmente eu fizer o que o Senhor pede, o Senhor estará dando cabo da promessa. O Senhor será um Deus que está se arrependendo do que me prometeu. Se eu fizer o que o Senhor está pedindo, eu sei, eu tenho fé, mas o Senhor sabe, vai morrer. A descendência, olha as estrelas do céu, a areia do mar, qual o Senhor se referiu, acabará. Não fez isso. Abraão não fez. Ele tinha fé no coração, na promessa que lhe tinha sido feita, e cria que Deus proveria, que não seria o filho dele. Ele foi até o último instante, o cutelo levantado, sabendo que Deus proveria, porque a promessa que Deus deu, não morreria. A certeza, a convicção, produziu para Deus uma adoração. Ele disse: Isaac, Abraão, não faças isso. Agora eu sei que você está crescendo, está pronto para viver o restante das minhas promessas. Amém? Eu coloquei aqui, irmãos, veja que uma pessoa que tem fé morta, deixa eu traduzir para você fé morta, fé de palavra. Ele fala uma coisa e vive outra. Ele fala da boca para fora, não existe no coração dele. O próprio Jesus disse: olha, vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. Quantas pessoas hoje não correm o risco de falar muito? Pessoas que querem viver com letras de músicas que são lindas, emocionantes. Música, ela é linda, é louvor, é criação de Deus. Mas se as nossas emoções e a nossa fé não estiver construída na base da palavra, serão apenas poemas, serão apenas cânticos lindos que mexem com as nossas emoções. Nós temos um lado, um canto no nosso cérebro, que é o canto das emoções, a parte das emoções, e a música aguça, ela mexe, mas ela não transforma. Ela não transforma. Eu transformado, genuinamente, crescido, cheio de fé, uma música me faz adorador, me leva a adorar, me põe face a face no Santo do Santo. Mas alguém com fé morta, sem entendimento, sem crescimento, sem experiência com Deus, com cânticos, com poemas, músicas, se tornam canções da boca, se tornam canções dos lábios apenas. Fé sem obras é quando nós falamos e não vivemos, porque não temos condição de gerar obras daquilo que cremos. Como eu vou produzir algo se eu não tenho fé para isso? Irmãos, eu tenho uma experiência muito grande com Deus, em várias áreas da minha vida. E o que eu acho mais interessante, e o que eu vou falar talvez possa até te deixar meio... Eu tenho algumas experiências com Deus, de coisas que eu não era cristão, mas eu tinha uma base de fé com Deus, embora não conhecesse a palavra, e creio que Deus também tinha um projeto na minha vida, que aconteceram coisas em que realmente a fé, não vou nem dizer a fé genuína, mas aquela fé que
contribuiu com obras. Eu já relatei a libertação de uma moça demoniada, eu já relatei o fato de eu querer poder ajudar pessoas a evangelizar quando eu nem era cristão. Enfim, eu tenho uma boa experiência. E o que me traz alento é saber que Jesus também esteve com a mulher, Ciro Fenícia, quando ele ia para os lados de Tiro e Sidom, já se afastando ali ao norte, sobre norte e sul, a oeste do Mediterrâneo. E ali ele estava, então, encontrou com a mulher Ciro Fenícia, e ela pede para ele uma intervenção, porque a sua filha estava endemoniada. E ele a silencia de imediato, e depois ele responde para ela de uma forma que ou ela ia levantar dali com raiva dele e perder a bênção, ou ela demonstraria a fé. Aí o que ela fala? Senhor, eu sei que não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar ao cachorrinho, mas também, Senhor, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem das mesas do Senhor. E Jesus silencia e diz para ela: mulher, a tua fé salvou tua filha, ela já está liberta, pode ir. O que é isso, meu querido? Ô minha irmã, a fé dessa mulher foi uma fé viva. O que ela ouviu que impedia ela até mesmo de levantar o rosto para ele, a pôs em condição de gerar uma obra de libertação na filha dela. Jesus não pôs a mão na filha dela, Jesus não ordenou Satanás, demônios, sai da filha dessa mulher. Ele levanta ela e diz: filha, a tua fé é grande, não vejo Israel, pode ir, porque através da tua fé, uma obra de milagre já aconteceu na tua casa, sua filha está curada. Oh, irmãos, que bênção! Aí eu lembro de mim, das minhas experiências, financeiramente, de obras que Deus permitiu eu ter experiências com Deus na área financeira. E eu coloquei aqui: vejam que uma pessoa pode perguntar, mas que obras são essas que são mortas? São coisas simples. Ah, eu tenho fé para isso. Dizer que tem fé porque você precisa e quer ter, isso não é fé. Porque quem tem fé, ele não vive pelo que ele vê, ele vive pelo que ele crê. Então fé, aquele que fala: eu tenho fé, eu ainda vou ter, é porque ele quer ter alguma coisa, ele quer que seja liberto, ele tem medo de alguma coisa. Então a fala, ela é gerada em cima da necessidade. Isso não é fé, isso é desejo, isso é vontade. Que obras são essas? São coisas simples? Não. São coisas apenas terrenas? Não. São coisas religiosas? O que mais se vê hoje é pessoas professarem fé religiosa, mas quando as coisas não acontecem do jeito que ela quer, se chateia, se magoa, se revolta com Deus, foge da igreja, larga o cargo, abandona, volta atrás, quebra a aliança. Um dia disse: eis-me aqui, Senhor, eu te sirvo com tudo que sou e que tenho. Depois, quando o barco está totalmente num vendaval, esquece tudo, pula fora e estou vazando. Aqui não. Coisas religiosas? Não. Obras de caridade apenas? Não. Claro que a obra de caridade, ela é necessária, ela é importante, mas fazer para render louvores a ti mesmo e não ao reino, não pode. Eu escrevi um pequeno texto aqui para compartilhar com você, para tentar deixar um pouco claro. Então a fé morta é a fé em que não há capacidade de entendimento para fortalecer o que cremos. Quanto menos conhecimento, menos capacidade para crer. Nós somos justificados pelas obras, sim, que andam juntas com a fé, porque não haverá obras se não tiver fé. Mas não somos justificados pela fé se ela não tiver acompanhada de obra. Existe fé que não produz nada. Então ela não é
pautada, embasada no conhecimento, no crescimento que Abraão experimentou com Deus. Vou ler para você que eu escrevi. Obras vivas são atos que contribuem para o reino de Deus, espiritualmente e terrenamente, e que garante oposição ao inimigo e suas obras. São elas que evidenciam nossa fé, que adquirimos com crescimento numa jornada com Cristo. Eu coloquei aqui para terminar o texto o caso de Raabe. Tiago começa escrevendo: olha, Raabe, a prostituta. Meu Deus, como arrancar fé? Como alguém pode estar no estado de prostituição e ter capacidade de produzir fé e produzir obras? Raabe ficou escrita. Raabe entra para a seleção das mulheres mais importantes que a Bíblia descreve. Raabe entra para a genealogia. Raabe passa a ser uma judia por fé. A Bíblia diz que Tiago fala: caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Aí Tiago fala: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra é morta. Eu vou terminar primeiro falando de Raabe. Raabe, pelo que ela ouviu das coisas dos israelitas, ela guardou e usou como fé. E a atitude dela em entrar numa aliança com o povo judeu, os israelitas, produziu uma obra de salvação da sua família e uma conversão. Veja que quando nós fazemos atos que contribuem para o reino de Deus espiritualmente e terrenamente, garante oposição ao inimigo. A Raabe se opôs ao povo da sua terra de Jericó. A Raabe se opôs aos que seriam derrotados e voltou-se para o Senhor, porque cria que Ele era poderoso, o único Deus que já havia feito tantas coisas grandes relatadas em toda a Canaã. Agora a parte 26 para encerrar. Como assim o corpo sem espírito está morto? Opa! Olha que bom versículo para nós encerrarmos o nosso estudo. Alguém que não tem o Espírito Santo, alguém que não busca ser cheio, ser obediente a Ele, deixar Ele entrar, fazer morada. O Espírito Santo não quer te visitar, meu irmão. O Espírito Santo não quer ser um turista na tua vida. Ele quer habitar na sua vida. Ele quer fazer morada. Ele quer que você seja o templo dele, a habitação dele. E como que nós nos tornamos a morada dele para sempre? Quando nós vamos abrindo mão de nós mesmos, renunciando a nossas coisas, nos libertando de todo mal, crescendo na fé e adquirindo maturidade espiritual. Adquirindo fé, as obras serão naturais. Vão ser obras que vão honrar o reino de Deus. Não vão honrar o pastor. Se alguém fizer obra para honrar o pastor, é fé morta. É obra que não conta para o reino. Se alguém fizer qualquer papel, cargo na igreja, para se vangloriar, para dizer: eu faço obras, eu trabalho no ministério, eu tenho isso, eu faço aquilo, eu tenho dons e talento. Olha, quem é o pastor para vir falar comigo? Não temos. Nós servimos no que Deus bem quiser e como Ele quiser. Quando nós somos do Espírito Santo, está aqui, assim como o corpo sem o Espírito está morto, produziremos obras não relevantes para o reino de Deus. Assim também a fé sem obra está morta. Nós que somos povo de Deus,
amadurecidos e criados em intimidade e experiência, vamos ter que amadurecer a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, nós vamos determinar, sonhar e crer, trazer à existência. A fé, ela revela obras para o reino. Pessoas que amam as outras pessoas, pessoas que têm misericórdia pelo próximo, pessoas que fazem, seja tocar no instrumento, limpar o chão da igreja, ou servir como um pastor auxiliar, ou como um próprio pastor titular, mas fazer por amor, ter compaixão, ser relevante, não querer contar e ser já, sabe, receber os louvores, a glória, que não, é lá no céu. Uma pessoa que tem fé, ela vai ser perseguida, ela vai ser muitas vezes caluniada, mas ela não está vivendo no que ela está vendo e sentindo, ela está vivendo porque ela crê que o inimigo já caiu por terra, que Jesus a tornou vencedor. Uma pessoa com fé, ela produz para o reino, ela produz amor, ela produz comunhão, ela produz obediência, ela produz famílias, ela produz calma, ela produz, sabe, alento, ela produz esperança, ela produz pacificação, ela produz coisas lindas, que são coisas simples, irmãos, mas de um grande valor no reino espiritual. Grande valor. Muitas vezes as pessoas pensam que fazer obras é fazer coisas grandes, é doar coisas grandes, é fazer, conquistar, é ter, é demonstrar, é estar na frente. Não! Fazer obras, produzir obras, é fazer a fé, realizar o que Cristo realizou. É mínimas coisas, mas produz naquilo que ela fala, naquilo que ela faz, naquilo que ela vive, coisas grandes para o reino de Deus. Desbanca as hostes do mal, impede a ação do inimigo, ela estanca o poder do inimigo, ela é afronta, ela é oposição, ela gera vidas, ela gera almas, ela gera filhos, ela gera discípulos. É um confronto constante contra o inimigo. Isso é fé, gera obras. Ela se renuncia, ela se apaga, para que a luz de Cristo brilhe, para que o reino de Deus brilhe. Essa é a fé viva. Ele diz: mostra-me a tua fé, Senhor. Não tem como. É como se eu dissesse, traduzindo aqui, vou mais claro um pouco. Eu tenho muito dinheiro, eu sou rico, sou muito rico. E as pessoas falam: mas mostra-me a tua riqueza. Não, eu sou rico, mostra-me a tua riqueza, e eu mostrarei os meus bens para provar que eu sou rico. Daí eu falo: não, eu sou rico, mas mostra. Aí, não tenho nada, eu sou miserável. Eu acho, me sinto, acho como rico. Na minha cabeça eu sou rico, mas eu não tenho. Eu valorizo as minhas coisas achando que elas valem. Aí o outro fala: mas eu provo que eu sou rico, porque eu tenho. Mas a minha riqueza não está nas coisas que eu tenho, está naquilo que realmente eu produzo pelo que eu sou. Assim é o homem de fé. Mostra a minha fé, mas mostre com obras. Ele fala: e eu mostrarei as minhas obras, e tu verás a minha fé. Olha que lindo, irmãos. Amém? Vamos ser mais pessoas de fé viva, que produzem obras. São atos que contribuem para o reino de Deus espiritualmente, que garante oposição ao inimigo e todas as suas obras malignas. São as obras que evidenciam nossa fé e que mostram que nós estamos crescidos, que estamos aptos e adquirimos com crescimento, obediência e jornada
andando com Cristo, que foi Abraão. Amém? Glória a Deus. Então o nosso estudo aqui já foi, tá bom? Amados, essa parte